O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herotíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João tinha tido a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herotíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu em juramento dar a ela tudo o que dissesse. Instigada pela mãe, disse: dai-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do julgamento diante dos convidados, ordenou que atentasse o pedido dela. Mandou cortar a cabeça de João no cárcere, pois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e a este levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Ó coração imaculado de Maria, ardente de bondade, mostrai o vosso amor para conosco. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós os amamos incansavelmente. Imprime em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, mansa e humilde de coração, lembrai-vos de nós quando caímos no pecado. Sabei que todos os homens pecam. Concedei-nos por vosso coração imaculado a saúde espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso coração materno, que nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Maria concebida sem pecado original, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, irmãs, hoje, sábado, dia da Mãe de Deus. No livro do Levítico, que estamos vendo Moisés, ele instrui o povo, após esse ano jubilar, cada um poderá, a terra prometida, poderá retomar a sua propriedade. Então Moisés, ele vai começar, após receber as tábuas da lei, os mandamentos divinos, vai começar a instruir o povo de Deus a ter uma mentalidade sobre propriedade, sobre dar ao outro, as noções de convivência que eles não tinham. Então, as noções de partilha, se é mais jovem, então pode-se deixar que fique um pouco sem propriedade. Agora, já que é um ancião, vai ficar já tem um pouco tempo de vida, então já pode facilitar a propriedade para alguém, dar-se ao outro. É aquela noção de civilidade que ficou resquício hoje conosco. A sua casa, o seu lar, a convivência, o respeito mútuo, esperar alguém falar, esperar depois o outro falar. Essas noções de convivência, em que
Moisés apresenta ao povo diante da lei e apresenta diante dos profetas. Apresentar ao povo aquilo que é um processo de monarquia, um processo de civilização, de convivência, segundo os moldes, o modelo de Yahvé. Não mais uma sociedade idólatra, mas uma sociedade que tenha Deus como único e sua lei implantada sobre nós. Então Moisés ele vai fazer esse processo, além da fé, de mudança, de mentalidade, retirar de um lugar e ir para o outro, a mudança, a transformação e também a mentalidade, o jeito de pensar, agir na minha relação com o outro. E por isso ele explica muito bem a primeira leitura. Vamos ao Evangelho? O Evangelho vai falar de dois personagens, João Batista e Herodes. Herodes, ele tem uma crença, não vamos dizer que é fé, mas ele, sabe aqueles curiosos que vai andando nas religiões pagãs? Então ele até acreditava em anjos, ele até tinha um pouquinho de noção da fé idólatra, mas não era um convicto em nada. Então aparece João Batista. João Batista é diferente de outros profetas, porque os outros profetas não tinham o Espírito Santo. Ele já tem o Espírito Santo para preparar o caminho do Senhor. Ele observa João Batista de longe, vê e ouve aquilo que ele faz e fala, faz algum sentido. Mas como eu não tenho a visão sobrenatural e a visão da graça, porque reconhecer quem é o profeta e quem é o rei, ele está anunciando o profeta que vai vir o Messias, que é Deus. Ainda ele fica embaraçado ainda sobre as questões da fé. Ele crê em alguma coisa, mas não é tão nítido, não é tão natural e também não defende isso. Então ele olha João Batista, admira e vê ele como um profeta, uma pessoa boa. O texto bíblico nos lembra que os seus servidores foi reclamar: olha, esse João Batista vai nos causar problemas, porque ele está anunciando e denunciando. Aí ele diz assim: é João Batista. Ele pode que ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes miraculosos atuam nele. Herodes tinha mandado prender João e arrancá-lo e colocá-lo na prisão. Ele olha para João e vê que João Batista é um homem bom, temente e santo. Ele olha e vê a santidade de João Batista. Então ele não tem coragem de fazer nada com João. Mas, como ele tem respeito humano, como ele tinha convidados, suas relações
entre as pessoas são relações de interesse, são relações artificiais e bem no nível bem baixo, que com certeza podemos analisar Herodes como um vaidoso ou até mesmo um orgulhoso, porque ele queria poder. E as suas relações e tudo é voltado para a relação de poder, e quando se tem relação de poder, tudo ameaça ao poder. E o Herodes observa um santo. Mas ele vivia em adultério. E João Batista já disse isso a ele. Deixe essa mulher que não é sua mulher, é a mulher do teu irmão. João Batista poderia ficar quieto, mas ele anunciou e denunciou. O Herodes, já quase um ancião, uma menina com danças. Amados, as músicas, a dança, a sensualidade pode provocar a morte de quem faz e a morte de sua alma. Não só física, a alma. Se Nossa Senhora de Fátima, ela apresentava os pastorinhos dizendo que a dança portuguesa, o fado, que não é uma dança social, já levava muitas almas ao inferno, imagina as músicas baixas que temos hoje. Músicas com uma sensualidade baixa. E ele pegou aquela mulher para seduzir o resto, como se fosse um troféu. E essa sedução provocou a morte de João Batista. Ele morre com a certeza de que fez aquilo que Deus quis. Então ele morre feliz, está nos braços de Deus. Quando você tem uma consciência reta, quando você está na verdade, que é a palavra de Deus, porque a verdade nos liberta, você vai até as últimas consequências. Não seja um Herodes covarde. Por causa das ocasiões de poder, você tem medo de ser quem você é e medo de anunciar e denunciar. Porque aí você veio. Qual é a sua missão? O que Deus te chama? O que Deus te levanta? Ou você vai ser um Herodes ou João Batista? A cabeça de João na bandeja. Pronto. É melhor a gente matar, porque se matar, resolve o nosso problema. Ah, não. Não vamos matar ninguém, não. Eu posso ir à cadeia. Eu vou mudar de religião. Que lá naquela religião está denunciando o meu pecado. Então eu não quero. Vamos trocar de paróquia, é melhor. Mesmo assim, lá ninguém denuncia o meu pecado. Na verdade, hoje, as pessoas mudam de lugar porque elas não querem mudar de vida e se converter. E hoje elas colocam a culpa sempre em alguém. Nunca assume que não quer mudar. Que não quer mudar de vida e se converter. Prefere matar um profeta ou não, hoje já não tem mais coragem para isso. Simplesmente muda de lugar para resolver o problema. Mas João morreu. Veio Jesus. Aí o Herodes falou a frase do início do Evangelho. Pode ser João que ressuscitou aqui e está falando a mesma coisa. Jesus dizia a mesma coisa. É pecado.
É pecado ter juntar-se com uma pessoa sem ter o sacramento do matrimônio. É fornicação e não é matrimônio. E não é união ilegítima. Vem Jesus. Aí vem Lino, o primeiro Papa, diz a mesma coisa. Cleto diz a mesma coisa. Clemente diz a mesma coisa. Não adiantou matar. As verdades que temos são verdades eternas. A consciência dele continuou a dizer errado. Mas ele não teve a virtude da coragem de pagar o preço. Às vezes nós nos acovardamos porque não temos coragem de pagar o preço. Esse é o pecado de Herodes. A covardia. Que ele reconheceu. Ele tinha um apreço a João. Mas preferiu guardar a sua vida e a si mesmo. Cuidado. Você pode guardar a sua vida e ir para o inferno. É melhor perdê-la aqui e ganhar o céu. Pense nisso. Sua covardia, sua coragem, sua persistência, sua perseverança. Sempre com a sabedoria divina. Sempre Deus indicando à frente. Hoje é dia da Virgem Maria, Mãe de Deus, sábado. Peçamos a ela as virtudes do saber esperar, sofrer por amor e principalmente pagar o preço. O preço ou é da vida eterna ou é da perdição. Corajosos diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.